Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, como eu prometi no último vídeo, tô aqui agora para falar sobre um cara que eu me percebi assim em um determinado momento que ele amava mais a Cristo do que eu. Como é que funciona? Eu morei em Curitiba por 2 anos e durante o período que eu estava lá em Curitiba eu me comunicava com os meus pais assim diretamente e eu lembro que numa dessas ligações assim, eles vezes ou outras começaram a falar de um cara que chamava Francisco. E aí falavam do Francisco, não, porque o Francisco fez isso, tal. Eu, quem é esse cara? Ele começou a ir na igreja agora, etc, etc, etc. E, cara, beleza, tipo, o tempo foi passando, falava uma situação dessa, uma situação aqui, uma situação ali. E aí contaram uma situação, por exemplo, do Francisco, que uma vez eles viajaram para Porto Seguro. E aí no que estavam lá em Porto Seguro, ele do nada, assim, tipo assim, ajoelhou, colocou os braços para cima e começou a adorar a Deus, assim, no meio de uma praça, assim, tipo, pública, assim, etc. E tipo, que curioso, tal, mas como, sabendo do background, daquilo tudo que já tinham me falado a respeito do Francisco, é aquele tipo de coisa que a gente dá crédito para aquilo que foi falado e etc. Existem pessoas que eu poderia julgar, obviamente, né, tipo... A gente julga as pessoas, tá? Só que algumas pessoas admitem isso, outras não. Mas, tipo, dependendo da pessoa que fizesse isso, eu poderia julgar falando assim, essa pessoa aí eu acho que tá querendo se aparecer. Mas o Franciscão não era essa pessoa. Definitivamente não é esse tipo de perfil. Eu falo assim, cara, ele sentiu a presença de Deus numa praça, mano. Que demais. Enfim. E aí depois eu voltei de Curitiba, voltei a morar em Belo Horizonte. E aí, cara, eu conheci o Franciscão. Cara, quando eu conheci assim, o Franciscão, eu via assim, ele tipo, nos cultos, participava assim, das reuniões com ele. E teve uma hora, cara, que eu não sei em qual momento foi, se foi num culto ou quando foi, mas eu olhei pra ele e falei assim, cara, esse cara ama mais a Deus do que eu. Esse cara enxergou alguma coisa em Jesus que eu não consegui enxergar ainda. Entendeu? Tipo assim, eu olhei assim e falei assim, rapaz, eu admiro a fé desse cara, velho. Ele conseguiu perceber algo que eu não tenho conseguido ver. E foi muito interessante porque eu falei assim, cara, eu preciso me aproximar desse cara. Preciso me aproximar desse cara. E aí o que eu vou fazer? Aí o pensamento foi simples. Eu falei assim, qualquer coisa que ele me convidar, eu tô dentro. Qualquer coisa que ele me convidar. E foi muito interessante, cara, porque sei lá, passou uma semana, qualquer coisa assim, ele chegou e falou, ô Natan, ele tinha um projeto lá na igreja chamava Eu Oro Por Você. Ele falou, Natan, você não quer participar do Eu Oro Por Você? Não, vambora, tô junto. Que dia que é, as reuniões, tais dias? Não, tamo dentro. Aí depois de um tempo, eu lembro que uma vez ele falou assim, claro que depois de eu já estar indo no Eu Oro Por Você há mais tempo, ele chegou e falou assim, tava querendo, agora vai ter o encontro de jovens, eu acho que era uma coisa assim. E, eu tava pensando na gente fazer, não sei se foi 7 quartas-feiras, vindo na igreja aqui pra gente orar por eles e tudo mais. Vambora, tamo junto. E, cara, se bobear, tá? Era a gente orando pelo acampamento de jovens que eu conheci a Débora. Eu acredito que até que foi isso, tô pensando nisso aqui agora. E eu, vambora, tamo junto. E depois disso, cara, ele chegou e falou assim, Natan, é o seguinte, eu tô sentindo de ir no monte, você é parceiro de tudo, e consequentemente, tudo que ele me chamava, eu falei assim, vambora. E cara, é muito interessante isso, porque aquele amor que ele sentia assim por Cristo, é interessante, eu não consegui perceber eu passando a amar mais a Cristo, sabe? Eu não amava Cristo de determinada forma e agora eu amo. Mas o que eu percebo é o seguinte, que a minha percepção em relação ao amor que eu via do Franciscão sentindo por Jesus e eu não sentindo, isso foi reduzindo essa minha percepção como se, cara, eu não amo a Cristo tanto quanto isso. E obviamente, tá, cara, pode ter ali um pouco de uma questão ali, como se fosse assim, uma coisa assim de se culpar, porque você percebe que a outra pessoa faz mais do que você. Mas ao mesmo tempo eu não percebo que eu parei de sentir esse degrau porque eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele, num sentido de competição, entende? Eu percebo que é o seguinte, o meu coração
começou a se voltar para as coisas do Senhor da forma que o dele voltava. E nisso, cara, começou a ter um crescimento assim de desenvolvimento, de maturidade até em relação à minha fé. Eu posso dizer isso a respeito disso. Eu lembro teve a Copa do Mundo, e aí ia ter um Eu Oro Por Você, que era ia ter um Eu Oro Por Você num sábado, que era um dia do jogo do Brasil. E aí na hora do jogo do Brasil, aí eu peguei assim, mandei uma mensagem pro Franciscão, falei assim, Franciscão, sabe como é, né? 3 pontinhos, jogo do Brasil, acho que não vai ter Eu Oro Por Você hoje, né? Em um ponto de interrogação. E ele me respondeu uma mensagem falando assim, Natanzão, sei lá como é que ele me chamava, Nathan, sei lá como ele chamava. Ele falou assim, cara, fica na paz, pode ver o jogo do Brasil. Aí ele falou assim, se você for pro Eu Oro Por Você, mas o seu coração estiver no jogo, é melhor você nem ir. Fica, cara, e assiste o jogo. E tipo, é bem interessante porque dependendo da pessoa que fizesse isso comigo, a percepção dessa frase, ela viria com um tom manipulativo, entendeu? No sentido de tipo assim, se o seu coração não está nas coisas do reino, e com uma questão de um julgamento por trás, falando tipo assim, a colocação é a seguinte, significa que você ama mais as coisas do mundo do que a Deus. Dependendo da pessoa que me mandasse mensagem, esse seria o tom e isso seria o que a pessoa queria dizer. Mas o Franciscão não era isso, cara. Ele literalmente só estava falando algo que estava certo. Ele só chegou e falou assim, mano, se você estiver lá, cara, mas seu coração tá no Brasil, mano, vai ver o jogo do Brasil, cara. Vai ver o jogo do Brasil, não tem problema nenhum. Obviamente que eu fui no Eu Oro Por Você, né? Eu não consegui. Eu falei assim, caramba, mano, tá bom, eu vou lá então. Que droga, sabe? Igual aquele cara do desenho que faz, depois sai assim, chutando assim as coisas. Mas, enfim. Cara, existem algumas pessoas que nos marcam, sabe? Existem algumas pessoas que nos aproximam de quem Deus é. E o Franciscão era essa pessoa. E, cara, depois disso assim, eu posso dizer com sinceridade que depois que talvez que eu caminhei assim com o Franciscão, eu posso dizer que é algo que eu passei a buscar, de ser uma pessoa que aproxima as pessoas de quem Deus é. E eu espero que esses meus vídeos de alguma forma te aproximem um pouco de quem Deus é, de quem Ele se revela através do outro. E eu espero que Ele de alguma forma se revele a você através da minha vida. É isso, meus queridos. Eu espero que esse meu vídeo te ajude de alguma forma. Um grande abraço.